Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 decisões que foram importantíssimas e que mudaram completamente a minha vida financeira. Algumas delas são simples e até fáceis de se tomar, mas algumas são bem complicadas de se tomar, mas no fim das contas vale muito a pena, porque não só transformaram a minha mentalidade financeiramente falando, como também o meu comportamento e principalmente vem transformando o meu futuro. E assim, se mudou a minha vida, com certeza pode mudar a sua também. E eu vou só mostrar aqui um pouquinho do que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Isso aqui foi tudo que eu separei para a gente poder conversar nesse vídeo, então tem bastante coisa. Claro, cada pessoa tem uma realidade, então as coisas que eu falar aqui foi o que funcionou para minha vida, mas eu quero compartilhar isso com você justamente para clarear sua mente sobre qual caminho você pode estar seguindo, tá adaptando para sua realidade e assim aplicar na sua vida financeira. Então espero demais que esse conteúdo te ajude de alguma forma. Eu sou John Salles e nesse canal a minha missão é te incentivar a mudar de vida junto comigo. Bora lá? Bom, e a primeira decisão que mudou a minha vida financeira foi parar de gastar com besteiras. Porque a todo momento a gente está sendo testado para gastar dinheiro, mesmo que seja com uma simples coisinha. E quando eu falo sobre gastar com besteiras, não é uma simples continha. São coisas muito maiores e coisas que não trazem um valor real emocionalmente falando. Então essa decisão me fez rever e prestar bem atenção no que eu estava gastando, porque eu gastava muito por impulso. Eu não era compulsivo, mas eu gastava por impulso em coisas que eu mal precisava ou nunca precisava. Era só um gasto só para gastar e me sentir bem, depois eu jogava lá no canto e pronto. Ou seja, eu comecei a perceber esse meu hábito ruim de gastar dinheiro de forma totalmente errada e por muito tempo eu tive o consumo impulsivo, que eram aquelas promoções, principalmente agora, Black Friday, essas coisas, cara, eu aproveitava geral e comprava. Se eu tivesse precisando ou achava que precisava de alguma coisa, eu ia lá e comprava sem pensar duas vezes. Outra coisa também é o consumo emocional, para aliviar estresse, ansiedade e também aquela escassez que, se você é uma pessoa que, como eu, não veio de família rica e nunca teve aqueles benefícios que toda criança que os pais eram ricos tinham, a chance de sua mentalidade ser de escassez é altíssima, e a minha era. E quando eu prestei bem atenção nesses meus hábitos de gastar dinheiro com besteira, eu percebi que eu estava matando um pedacinho da minha liberdade financeira e também do meu futuro. E esses pontos aqui não vão servir só para promoções ou coisas desse tipo. Podem servir também para coisas que a gente tem em casa, no caso uma assinatura de streaming, delivery todo fim de semana, aquele café que você toma todo dia na padaria, por exemplo. E quando eu falo aquele cafezinho que você toma todo dia na padaria, não é que um único cafezinho vai fazer diferença, tá? Não é pra você levar o pé da letra e dizer, cara, mas eu só tomo café uma vez na vida na padaria, eu não posso tomar. A questão não é essa. Só que quando você vai todos os dias e gasta ali R$ 5 de café na padaria, por exemplo, você faz as contas e no final do mês vai dar uma bolada muito alta. Agora multiplica isso durante o ano. Então essa é a questão de gastar com besteira. Não é que a comida seja uma besteira, mas a forma que você está pagando por ela, sendo que você poderia achar outra solução para poder gastar e até economizar, é muito mais inteligente. Então para eu mudar esse meu hábito, eu comecei a me questionar, tá, esse gasto aqui tá me aproximando ou me afastando da liberdade financeira? Vai mudar alguma coisa importante na minha vida ou não? São essas perguntas, essas questões que você precisa se fazer para assim você ter uma noção de onde você está dando o seu dinheiro, onde você está gastando o seu dinheiro. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que nem precisa. Às vezes a gente quer comprar, ver alguma coisa na promoção e nem precisa daquilo. Mesmo assim, a gente faz o impossível. Não, eu preciso disso. Aí quando você compra, que recebe aquele item, por exemplo, comprou na internet, automaticamente você já esquece dela e já parte para outro pensamento que você quer outra coisa e assim vai por diante. É aquela famosa frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Cara, essa frase resume bem tudo que eu falei aqui. Então quando eu parei de gastar com besteira, meio que foi um alívio gigantesco, porque agora eu estava destinando o meu dinheiro para o lugar certo, destinando para coisas que realmente importavam, e agora eu só compro se realmente eu precisar. É difícil, mas é muito satisfatória. E se você se identificou com essa decisão, essa próxima decisão vai abrir sua cabeça ainda mais, porque foi quando eu me afastei das redes sociais. E cara, foi uma das melhores e mais importantes decisões que eu já tomei na vida. Porque, sinceramente, essa decisão me trouxe muitos benefícios, cara. Quando você presta bem atenção nesses benefícios, aí as coisas realmente fazem sentido. A primeira delas foi as comparações. Você já percebeu que todo mundo nas redes sociais, elas estão
parece que estão em uma guerra disputando quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem tem mais carro, quem tem um carro mais bonito, quem viaja mais. E sempre tem essa motivação por trás, essa comparação que é o que ferra com muitas pessoas. E eu era uma pessoa dessas que se comparava demais e isso é problemático. Digamos que é como se você tivesse inveja. Não é diretamente inveja, tipo, caramba, eu queria ter isso aqui desse cara, não sei o que. Não é diretamente isso, mas cria uma falsa sensação de que você não é suficiente pra estar naquele meio, não é suficiente pra viver, porque todo mundo tá melhor do que você, todo mundo viaja e você tá ali parado. Então rola essa comparação e automaticamente rola também a ansiedade. Ver a vida dos outros meio que gera ansiedade e automaticamente te faz gastar pra ficar no padrão da internet, ficar no padrão das pessoas que estão ali aparecendo no seu feed do Instagram. Então, se você prestar bem atenção, você percebe que as redes sociais elas são automaticamente para isso. Elas automaticamente geram essa comparação. Outro benefício que eu tive em parar com as redes sociais foram as distrações. Esse é outro ponto que atrapalha muitas pessoas de prosperar na vida. E não só financeiramente falando, como também gastar tempo, horas e horas rolando a tela, como se não houvesse o amanhã. Você fica lá rolando a tela e isso foi programado para realmente isso acontecer. Para você ficar o máximo de tempo possível dentro da plataforma. E eu também fazia isso. Cara, não tem nada pior do que você ficar 2 horas rolando tela, vendo bobagem na internet, quando você poderia estar fazendo coisas que vão beneficiar a sua vida no futuro. E mudar esse hábito também foi difícil, tá? Largar o celular, largar as redes sociais, largar o feed de vídeos, cara, isso foi complicado, mas foi crucial para eu aprender a usar o meu tempo da forma correta, com algo que realmente importasse para a minha vida e que ia mudar o meu bem-estar, a minha vida financeira e principalmente a minha mentalidade. Quanto menos você tiver distrações, mais produtivo você vai ser. Mais tempo você vai ter para pensar, para aprender, para produzir, para aplicar esses aprendizados. Então a ideia que eu quero mostrar para você com esse ponto é que se você gasta horas no seu Instagram só rolando tela, achando que você tá se beneficiando de alguma coisa, não, eu tô aqui relaxando. Cara, relaxa aprendendo alguma coisa. É muito melhor você assistir um vídeo sobre, sei lá, qualquer coisa que vai beneficiar a sua vida, não só financeira, mas também mental. É muito melhor do que só rolar tela e ver besteira no Instagram ou qualquer rede social que seja, TikTok, enfim, qualquer uma. Porque quando você corta isso e realmente destina esse tempo para coisas importantes, cara, o seu dinheiro começa a crescer. Não que automaticamente ele vai crescer, mas você vai passar mais tempo estudando, aprendendo, aplicando, ganhando dinheiro, do que só rolando tela vendo vida de fulano que ele fez tal coisa, comprou tal carro e viajou para Dubai, por exemplo. Então, parar com as redes sociais foi um ponto principal, principalmente para isso, para eu focar no que realmente importava. Mas bora continuar aqui com o próximo ponto, que é os gatilhos de consumo. Foi outro benefício que eu tive parando com as redes sociais. E as redes sociais como um todo, até o YouTube, eles ganham dinheiro com anúncios. E anúncios servem para quê? Para te vender alguma coisa. E se você tiver com a mentalidade não muito boa, se você for uma pessoa como eu era, de consumir por emoção, ou consumir por causa de uma promoção, ou qualquer coisa assim, você é um dos principais alvos pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, porque eles vão mostrar coisas que vão te induzir a gastar dinheiro. Elas se baseiam nas suas pesquisas. Se, por exemplo, você pesquisa sobre academia, pode ter certeza que vai aparecer anúncio sobre academia para você. Se você pesquisa sobre um celular, com certeza vai aparecer algum anúncio sobre celular para você. Ou seja, as redes sociais se baseiam nas suas pesquisas, nas suas vontades, nos seus gostos, nos seus hábitos. Eles meio que sabem mais de você do que você mesmo, entendeu? E é justamente nesse ponto que eu quero falar com você. Você percebe que as comparações elas vão estar em todo canto nas redes sociais. Automaticamente você vai estar distraído para não trabalhar e ficar lá. Não aprender, não trabalhar, não produzir, não pensar. Você só vai lá ficar rolando a tela, vendo anúncio, comprando, rolando tela, vendo besteira. Você entendeu que é um ciclo? Automaticamente eles trabalham com gatilho de consumo. São as redes sociais resumidas da melhor forma para você entender. E se você não entende isso e realmente continua, realmente você gosta de perder tempo, de gastar com besteira, de se comparar. Parar com as redes sociais foi um hábito que, como eu falei, foi muito ruim porque eu vinha de muito tempo já com esse hábito de rolar tela, de ver vídeo, de ver não sei o que, ver besteira. Só que quando eu tive
a iniciativa e a força de parar, eu vi o poder do tempo que eu estava perdendo. Eu vi o poder do que eu poderia estar fazendo naqueles tempos todos que eu perdi. A ideia não é ditar regra para você e dizer, não use redes sociais alguma. Cara, jamais eu falarei isso, porque não faz o mínimo sentido. Então você não usaria o YouTube, né? Mas limitar esse tempo que você passa gastando nas redes sociais vai ser essencial para sua evolução financeira, para sua evolução mental e para sua evolução profissional. Presta bem atenção no tempo que você está gastando, onde você poderia estar gastando com coisas super mais importantes do que isso. Coisas que realmente vão levar a sua vida para um nível muito melhor. E ter parado com as redes sociais preparou também o terreno para o que vem a seguir. Eu comecei a investir em mim. E investimento em você mesmo não quer dizer que seja só financeiro, tá? Não é só questão de dinheiro. Tem 3 pilares importantes que foram importantes para a minha vida, para a minha evolução e para que automaticamente eu tivesse mais dinheiro, que eu tivesse mais prosperidade financeiramente falando. E os 3 pilares basicamente são financeiro, físico e mental. Financeiro porque eu comecei a organizar minhas finanças, comecei a anotar os meus gastos, fazer uma reserva de emergência, comecei a investir. Físico porque eu entrei na academia junto com minha esposa, coisa que eu nunca havia feito na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa academia. Eu comecei na academia e isso foi um ponto de partida muito importante para uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre falava, cara, para que academia? Só que quando você entra e começa a ver os resultados de saúde, não é nem físico, eu quero ficar com shape, não tem nada a ver com isso. É mais questão de saúde. Você começa a ver a academia com outros olhos, com outra perspectiva. E outro ponto importante foi investir na minha mentalidade, na minha sabedoria, na minha clareza, na minha disciplina. Eu nunca fui uma pessoa de ler. Eu sempre li na escola, só que mesmo assim eu nunca fui uma pessoa de ler. E o primeiro livro que eu li foi esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi essencial para abrir minha mente e dizer, não, você precisa fazer isso aqui. E mostrar coisas importantes que realmente mudaram a minha mentalidade. É os segredos da mente milionária mesmo, cara. E você que nunca teve o hábito de ler, começar a ler um livro sobre finanças, algo que você está completamente perdido, cara, foi um achado. E realmente foi um achado, porque esse livro eu achei. É isso mesmo, cara, eu achei esse livro. Então, tomar essa decisão de investir em mim foi muito importante, porque isso aqui, cara, são 3 pilares importantíssimos para qualquer pessoa. Se você investir no seu lado financeiro, no seu lado físico, de saúde e na sua mente, em disciplina, clareza e aprendizado, vai ser uma das melhores decisões que você vai tomar na vida. E se eu fosse te dar algum conselho hoje, o conselho que eu te daria era invista em conhecimento. Disso aí você já vai sair para outros cantos. É como se fosse uma árvore genealógica. Você começa com conhecimento e vai expandindo para outras áreas. É isso, cara. O conhecimento é isso. Então invista em você mesmo e bora pro próximo ponto. A quarta decisão que mudou a minha vida financeira foi quando eu comecei a controlar o dinheiro de verdade. Depois que eu investi em mim e aprendi sobre finanças, eu comecei a controlar o dinheiro de verdade com sabedoria. Aí você tá se perguntando, como a gente vai controlar o dinheiro de verdade? E aqui eu separei algumas coisas bem importantes que nos ajudam a fazer isso. Então eu comecei a anotar gastos, a fazer orçamento, a criar metas, a construir minha reserva de emergência e também comecei a investir. E quando eu comecei a anotar gastos e fazer orçamento, cara, isso aqui foi importantíssimo porque me deu um norte sobre onde eu estava gastando mais e onde eu precisava parar de gastar com coisas inúteis, com besteira, com streaming, com delivery, com coisas que não iam me trazer um futuro muito legal se eu continuasse daquela forma, gastando como se não houvesse o amanhã. E fazer tudo isso aqui meio que me deu um norte. Fazer todos esses pontos aqui, e até tem outros, né? Só que na minha cabeça eu acabei esquecendo, eu sou bem ruim de lembrar as coisas. Mas só com esses pontos aqui, isso já me deu clareza e com certeza me deu mais coragem para olhar para o meu extrato mensal. Eu sabia que toda vez que eu olhasse, eu ia estar no positivo. E essa com certeza é uma das coisas que amedronta muitas pessoas, que é olhar para o extrato. Se você tem medo de olhar para o seu extrato, porque para não ver a fatura nas alturas ou saldo negativo, é hora de você mudar a sua mentalidade, é hora de você começar a agir da forma correta e começar a controlar o seu dinheiro de verdade. E se você não tem esse hábito de anotar os gastos, você pode usar um papel e caneta, você pode baixar um aplicativo no celular, você pode baixar uma planilha na internet e você pode também usar o método 50-30-20, que é um método bem simples
de se entender. É importantíssimo você ter uma regra, você seguir um método. Esse aqui é bem simples de entender. 50% vai para necessidades, 50% de necessidades. São basicamente o quê? Aluguel, conta de água, conta de energia, feira, essas coisas assim. 30% para desejo, o que são desejos? Aquelas compras que não são tão importantes. Tipo uma saída para o barzinho, um lanche no fim de semana. Digamos que seja para lazer, é melhor dizendo. 30% para lazer e 20% para objetivos financeiros, no caso, reserva de emergência, investimentos, essas coisas assim. Essa ideia é bacana, mas eu tenho outra ideia aqui para você que para mim funciona demais. E eu acho muito bacana essa ideia. É uma dica extra, tá? É basicamente você criar reservas extras fora a reserva de emergência. Isso aqui é um ponto importante, porque muito se fala em reserva de emergência. Só que quando você pensa só na reserva de emergência, digamos que a reserva de emergência vai ser para tudo. Tudo de ruim que acontecer na sua casa, no seu carro, com a sua família, vai tirar da reserva de emergência. Eu particularmente já gosto de separar. Eu tenho uma reserva de emergência, mas eu também tenho outras reservas que vão servir como uma reserva de emergência. Então coloquei aqui alguns nomes de coisas que eu separo o meu dinheiro extra, fora a reserva de emergência. Então eu separo um dinheiro extra para a manutenção da moto, amortização do AP, coisas de casa. Coisas de casa abrangem muita coisa, sei lá, o gás acabou, vou lá e compro, tiro dessa reserva. A gente quer comprar um prato, tiro dessa reserva de coisas de casa. E também tem a reserva do IPTU e melhorias para o meu PC, já que eu trabalho com o PC. Como eu sou designer gráfico e trabalho com vídeos na internet, então eu preciso de melhorias para o PC se por acaso ele precisar. Mesmo assim, eu separo todos os meses uma quantia ali, R$50, pelo menos para manter e aumentar essa reserva, para quando eu precisar, se por acaso eu precisar, eu ter o dinheiro ali para comprar uma peça, para melhorar. Então quando eu faço isso aqui, quando eu separo por categoria fora a reserva de emergência, eu estou juntando mais dinheiro do que o previsto. Porque se eu coloco R$50 aqui na manutenção da moto, amortização do AP, eu separo R$100. Mesmo que eu tenha diminuído, eu estou dividindo a minha reserva de emergência em várias coisinhas, em vários bloquinhos, em várias reservas para que não comprometa a reserva principal. Então a reserva principal é para coisas realmente extremas. Se por acaso você quiser seguir essa ideia de reservas extras, cara, eu acho, na minha opinião, uma boa ideia, uma boa dica. Mas continuando com a próxima decisão que eu tive, que foi importantíssima para a minha vida financeira, foi quando eu entendi que liberdade financeira é um processo. E esse aqui foi um ponto importantíssimo, porque infelizmente ainda sou um pouco, mas eu era muito imediatista. Eu sempre quis as coisas muito rápido, muito resultado rápido, eu queria ter dinheiro rápido, eu queria ter conhecimento rápido, porque o grande problema do imediatismo é você querer resultado rápido, não conseguir o resultado rápido e desistir. E quando você quer tudo muito rápido, uma coisa que acontece é que isso gera ansiedade. A ansiedade de não conseguir aquilo rápido demais. E é aí que, como eu falei, você acaba desistindo, porque não vê resultado, você não tem a paciência de evoluir a cada dia. Você não tem a paciência de passar por cada situação. Porque vamos ser sinceros, se você acredita que você investindo R$100 hoje, você vai ter 1 milhão amanhã, vamos ser sinceros, ou você é muito inocente, ou eu não sei. Você passou por uma lavagem cerebral, eu não sei, cara. Isso acontece não só nas finanças, em tudo na nossa vida isso acontece. Se você for imediatista, você vai querer que tudo seja muito rápido, tudo aconteça muito rápido. Eu tenho outro canal aqui no YouTube e, cara, eu passei muito tempo errando e aprendendo para poder crescer esse canal. Ele tá crescendo, graças a Deus ele tá tomando rumo agora, mas demorou muito. E como eu era imediatista, eu cheguei a desistir dele 2 vezes, mesmo assim eu fui persistente. Eu aprendi que a persistência e a disciplina em estar ali constantemente, trabalhando duro, fazendo o processo correto, iria me trazer um benefício. E está me trazendo hoje em dia. E trazendo agora para o assunto do vídeo, que são as finanças, se você começa a investir hoje, não é amanhã que você vai estar milionário. Você precisa passar por esse processo. Criar uma reserva de emergência, chegar ali em um patamar da reserva, criou uma conta na corretora, fez o primeiro aporte em fundos imobiliários, comprou uma ação. É tudo um processo e aí você vai todo mês ali aportando sempre que puder. É esse processo que vale a pena, esse processo que realmente vai importar a longo prazo. E se você é uma pessoa imediatista,
Você precisa ter esse aprendizado, você precisa passar por esse processo para perder esse hábito de imediatismo, de querer as coisas no agora, de querer as coisas muito rápido. Porque com as finanças isso não acontece, é tudo muito lento. Às vezes você pensa que não está acontecendo nada, mas do nada sua conta bancária sobe um pouco, sua reserva de emergência sobe um pouco, seus investimentos na bolsa sobem um pouco, você ganha provento, já aporta mais um pouco, sobe mais um pouco. Hoje em dia eu entendo que a liberdade financeira, ou a liberdade no modo geral, ela vem mais com o tempo, com os hábitos e com a constância. É você se manter focado no que realmente importa, mesmo nos dias mais complicados, nos dias que parece que não está acontecendo nada de tão importante, de tão empolgante assim. Se você for imediatista, não se preocupe com isso, não se preocupe em ganhos que você vai receber agora, não se preocupe em atingir tal 10 mil reais, 100 mil reais em um ano, não crie essas metas assim. Você precisa criar metas realistas que vão te trazer algum benefício, tipo, eu não tenho reserva de emergência. Vou começar uma reserva de emergência hoje e daqui pro final do ano que vem eu quero estar com 5 mil reais. Isso é uma meta realista, porque provavelmente antes do final do ano que vem você vai estar com 5 mil reais. Se você for focado e tiver disciplina e constância. É muito diferente de você chegar para mim e falar assim, eu vou ter 100 mil reais daqui pro final do ano de 2025. Cara, é impossível. Se você está começando do zero, você ganha um salário mínimo, você não vai conseguir 100 mil reais em cima da hora assim. Então se você é assim, procure manter o foco, ter constância. Passar pelo processo, aprender a aplicar, passar pelo processo, aprender a aplicar. Quem quer ser rico rápido demais, na maioria das vezes entra em furada, pirâmide financeira e várias outras coisas aí, porque quer ter dinheiro rápido. Se te ofereceram coisas que você vai ganhar dinheiro rápido, presta bem atenção, porque com certeza isso é cilada. Então, como você pode ver, são decisões simples que mudam a nossa mentalidade e a nossa vida financeira como um todo, mas que na maioria das vezes a gente nem dá tanta atenção, porque justamente por elas serem simples, a gente não dá atenção, a gente ignora. Só que quando a gente presta bem atenção, coloca em prática, vive aquilo, a gente percebe que realmente faz sentido, que realmente muda alguma coisa. E essas decisões que eu trouxe para você foram importantíssimas para minha vida, vêm sendo importantíssimas para minha vida. Então, só para recapitular aqui, a primeira delas, eu parei de gastar com besteira. A segunda, me afastei das redes sociais, uma das principais decisões que eu já tomei na vida. A terceira, decidi investir em mim. A quarta, comecei a controlar o meu dinheiro de verdade, com sabedoria, com inteligência e com propósito. A quinta, eu entendi que liberdade financeira é um processo, porque eu era imediatista. E esse último aqui é um dos principais, porque muda completamente a nossa forma de olhar para o futuro, de pensar a longo prazo. E quando a gente junta isso tudo, eu aprendi a ter mais tempo, aprendi a me dedicar ao que realmente importa, aprendi a investir meu dinheiro de forma correta, com inteligência, com sabedoria, sem esperar rentabilidade altíssima no curto prazo. Entendi que o longo prazo é o que vai me deixar perto da liberdade financeira. Entendi que ter constância nos aportes é o que vai me trazer um benefício maior a longo prazo. Passei a tomar decisões melhores, porque automaticamente quando você aprende, quando você estuda, quando você vive aquilo, você toma decisões melhores para qualquer coisa, seja para ganhar mais, seja para investir melhor, seja para aportar em algo que faz sentido, porque automaticamente se você aprende mais, você estuda mais, você vai ter mais conhecimento. Então, de modo geral, tá tudo conectado. E um dos principais que eu acredito que eu não falei foi que eu passei a gastar com consciência. Passei a não gastar com besteiras e sim com o que realmente importa. Porque no fim das contas, é isso que realmente vai mudar a minha vida. A minha vida e a da minha família, que é o meu objetivo principal. Eu não quero ser rico, eu não quero ser milionário, eu quero dar um conforto para minha família, eu quero ter conforto e dar conforto e segurança para minha família. É o meu objetivo principal com isso tudo. Mas para a gente conseguir fazer isso tudo, conseguir conquistar esse objetivo, conquistar essa liberdade financeira, a gente precisa ter atitude e coragem. Eu acho que é o principal de tudo. Até para mudar, até para tomar essas decisões, eu precisei ter coragem e principalmente atitude. Para parar de olhar o celular, para parar de enrolar a tela no Instagram, para parar de comprar besteira, eu precisei ter coragem e atitude. E você também pode. Se eu conseguir, você também pode. Não são decisões que, só quem é melhorzão vai conseguir. Não, cara, nada disso.
Nada disso, eu sou uma pessoa normal igual você. Eu vim de baixo, eu tô embaixo ainda. Eu não tô rico, eu não tô milionário, eu tô embaixo ainda. Então se eu tô conseguindo conquistar degrau por degrau, se eu tô conseguindo evoluir cada vez mais, basta você olhar bem, você analisar bem cada decisão e tomar a decisão correta, para o que realmente faz sentido para a sua vida, com o que realmente vai se adaptar ao seu estilo de vida e à sua realidade. E se você chegou até aqui, eu quero te propor um desafio. Comenta aqui embaixo qual é a decisão que você precisa tomar para mudar de vida. Se você chegou até aqui, que eu acredito que poucas pessoas chegam até tanto tempo assim em um vídeo, pelo menos em quem não é tão famoso, comenta aí embaixo que vai ser incrível conversar com você sobre isso. E se por acaso você é uma pessoa que consome muito conteúdo e não aplica nada, você precisa ver esse vídeo aqui, onde eu mostro um erro gravíssimo que está te afastando da liberdade financeira. Muito obrigado pela companhia, eu te vejo nesse próximo vídeo.